A igreja de Laodiceia, aquela que se dizia rica e abastada e que não tinha falta de nada, mas que o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, diz a ela: mal sabes tu que és miserável, pobre, cega e nua. Irmãos, se nós olharmos hoje como está o mundo cristão atual, nós vemos hoje um evangelho de cristal, um evangelho de algodão doce, pessoas sendo guiadas por pastores coaches e por coaches pastores. Nós vemos pessoas emocionadas nos louvores, na pregação, com os olhos cheios de lágrimas, mas elas estão sendo transformadas. Elas estão abandonando a velha natureza e estão buscando o objetivo do Espírito Santo de Deus. E qual é o objetivo do Espírito Santo de Deus, do Consolador que habita em nós? Nós temos que entender uma coisa, amados. A obra do Espírito é transformar o nosso caráter segundo a imagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Essa é a missão do Espírito Santo. É nos lavar pelo poder da água, da palavra de Deus. Essa palavra tem que entrar dentro de mim, da minha alma, do meu coração, e através do meu conhecimento dessa palavra, da revelação dessa palavra, essa palavra dentro de mim revelada, que é o próprio Cristo, o Logos de Deus, essa palavra tem que transformar o meu caráter. Se eu não estiver avançando na transformação do caráter para que eu me torne cada vez mais parecido com Jesus Cristo, eu tenho notícia para dar para vocês. Nós estamos enganando a nós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O cristianismo hoje, ele está completamente dividido em doutrinas, em dogmas, em religiosidade, em liturgias, do isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, e os irmãos não conseguem ter comunhão entre si. Em Efésios capítulo 4 diz que é um só Senhor, é um só Cristo, é um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito e é um só corpo. O corpo de Cristo não é a igreja? Sim ou não? Sim. Então, como é que as igrejas não conseguem ter unidade entre os irmãos? Ou alguém está na carne, ou ambos estão na carne, vivendo de liturgia religiosa como os fariseus viviam. Na época do Senhor Jesus Cristo, existiam os saduceus, os fariseus, os zelotes, os agnósticos, e toda sorte de vertente religiosa que se embasava pela mesma Torá, pela mesma lei de Moisés. Mas quando Jesus veio, Jesus ensina que o único caminho para Deus é adorá-lo em espírito e em verdade. E para adorá-lo em espírito e em verdade, nós temos que ter Cristo como nosso centro. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz para ela: mulher, não é no templo, não é nesse monte aqui em Samaria. Mas Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus no Sermão do Monte diz: não orem em praça pública, não se preocupem com o que os homens pensam de vocês, mas façam tudo em secreto, o jejum em secreto, a oferta em secreto, a esmola em secreto, a oração em secreto. O que o Senhor Jesus está ensinando? Que você não pode procurar fama, honra e glória no mundo. Lá em Lucas, se não me engano, no capítulo 6 diz: ai de vós quando todas as pessoas adorarem e louvarem vocês. Todo servo de Deus, todo aquele que quiser viver fielmente, piamente em Cristo vai ser perseguido. Em certo lugar está escrito: não vos admireis se o mundo odeia vocês. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, o mundo odeia você? Tem certeza? Ou você está totalmente aliançado com o mundo e com os prazeres do mundo e você não consegue viver sem eles? Dinheiro, conforto, carro, internet, smartphone, tudo aquilo que é natural, que permeia a tua vida natural, é algo que te governa e te domina, e você não vai conseguir viver sem, porque você é escravo destas coisas. Agora eu pergunto para vocês, quando Paulo e Silas estavam indo, pregar o evangelho, e aquela escrava adivinhadora começou a dizer: esses homens são
servos do Altíssimo e carregam consigo o caminho da salvação. E Paulo olha para aquela mulher e expulsa o demônio adivinhador dela. E logo em seguida, as pessoas vêm e arrebatam eles e levam eles para a prisão. E lá eles são açoitados e encarcerados. O que aqueles homens fazem quando estão lá presos? Eles murmuram, eles reclamam, eles... Ó, Senhor, mas eu fui lá e ajudei aquela mulher a se libertar de um demônio de adivinhação e agora eu estou sofrendo esse castigo? Não. Eles começam a louvar. Porque o mundo natural não fazia a menor diferença para eles. Só que hoje nós cristãos, basta uma palavra de crítica, basta uma exortação mais forte, basta uma afronta, um confronto, uma divisão ali, uma divergência de opiniões teológica, litúrgica, deu, está feita a bagunça. E isso é o cristianismo de algodão doce de hoje. O cristianismo frágil, o cristianismo que não confronta o ego, que não confronta essa justiça própria dentro de nós, que a gente não aceita ser exortado, a gente não aceita ouvir a palavra de qualquer um. Não, se você não for um cara com 1 milhão de seguidores nas redes sociais, para mim você é ninguém. Ou seja, nós estamos vivendo da mesma forma que os fariseus viviam naquela época. Vem o filho do carpinteiro, nos repreende, diz muitas vezes que nós somos até do maligno, né? Como o Senhor Jesus disse para os fariseus, vós sois do diabo e quereis satisfazer os desejos. O Senhor Jesus também disse que todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Então, quem é o homicida, senão aquele que veio para matar, roubar e destruir? Se eu tenho ódio no meu coração, se eu tenho raiva no meu coração, se tem pessoas que eu gostaria de ver perecer, eu não sou servo de Jesus, eu sou servo de outro. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? E as pessoas estão vivendo como se estivessem espiritualizadas. Só que a sombra de Pedro, de Paulo, as vestes desses homens curavam pessoas enfermas. Tamanha era a fé dos cristãos naquelas pessoas, nesses apóstolos, e tamanho era a consagração e desapego que eles tinham da vida terrena. Paulo disse, o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Paulo disse, eu não vejo a hora de estar com o Senhor, Maranata, eu quero ir, se você é decapitado ou não. Estevão estava sendo apedrejado, ele não se defendeu das pedras, ele olhou para cima e disse, veja os céus abertos. Deus assentado no seu trono e Jesus ao seu lado. Ainda disse assim, Pai, não imputes nele esse pecado. Os fariseus estavam apedrejando, os judeus estavam apedrejando Estevão. E o que Estevão diz? Não impute sobre eles este pecado. Tem que ter muita revelação e maturidade espiritual, irmãos. Se você tomar hoje um tapinha no rosto, deu. Você vai virar inimigo da pessoa pro resto da vida. Você não vai liberar o perdão. Você não vai entender que a luta não é contra carne e sangue. Quantas pessoas estão amarguradas com você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo? Quantas pessoas você está amargurado com elas e você não vai atrás para fazer o conserto? Você está levando a oferta para o altar, Deus está repudiando essa tua oferta de Caim e está dizendo, vai e conserta com teu irmão, como Jesus disse, antes de levar a oferta, vai e conserta com teu irmão. Não é você que tem que simplesmente perdoar o teu irmão, você tem que se reconciliar também com ele. Está escrito. Leiam lá, no Sermão do Monte. E hoje o crente faz o que quer e bem entende, prega quando quer, vai no grupinho que gosta, vai no cultinho que gosta, escuta os louvores que gosta, escolhe o pregador que vai pregar. Ah, não, se for o irmão fulano, eu não vou. Ah, mas se o irmão Beltrano vai vir aqui na cidade, eu vou viajar 200 quilômetros porque é o irmão fulano, eu vou lá mostrar para ele que eu estou presente. É assim. É assim que o crente vive hoje. Um cristianismo, com perdão da palavra, totalmente fajuto. Porque quando é confrontado, ao invés de expressar o caráter de Cristo e oferecer outra face, o que faz? Revida. Não leva desaforo para casa. Se justifica. Murmura. Ofende os outros. Fala mal das outras denominações. Ele é o único que está certo, ele é o único que está na visão. Não perdoa quem tropeça na fé. Se um líder hoje, um líder cristão, comete uma coisa muito triste, um pecado de adultério, ou fala uma heresia, ou toma partido
para um viés completamente fora dos padrões da palavra, deu. A gente vai lá e termina de pisar em cima do vaso, não ora, não intercede, não pede para que Deus tente tirar aquela pessoa daquela condição onde ela se perdeu no caminho. Nós não temos amor, irmãos. Essa é a realidade. E a gente está enganando quem? A Deus? A gente está enganando a si mesmo e vivendo de uma casca adornada que parece espiritualizado, mas na verdade é um hipócrita. E aí eu pergunto, irmão, se Jesus voltasse hoje, sendo que apertado é o caminho e a porta é estreita, será que a gente sobe? Será que o harpazo seria para nós? Né? O arrebatamento, como diz no original grego, o harpazo. Será que seríamos arrebatados e subiríamos com o Senhor? Com essas nossas ofertas de Caim, com as nossas mãos sujas de sangue, de perdão retido, de amargura, de mágoa, de justiça própria, de soberba, de arrogância, de achar que somos algo que não somos? Até quando vamos viver divididos? Julgando uns aos outros, criticando uns aos outros, não tendo paciência, não tendo longanimidade, não tendo mansidão, não tendo humildade, de entender que cada um está num processo de amadurecimento e é meu dever, se eu realmente tenho algum conhecimento bíblico, se eu tenho alguma expressão em Cristo, é meu dever ganhar o irmão pelo bom exemplo, ter paciência com ele, exortá-lo em amor. Se ele não quiser ter comunhão comigo, paciência, mas eu não vou deixar de amá-lo. Quantos estão hoje vivendo divisivos na obra? Eu já fui chamado de servo do diabo por pregar a unidade orgânica do corpo de Cristo. Né? E quem falou isso de mim, a igreja até fechou. Não sei nem se está pregando a palavra, nem que seja na garagem de casa. Então quer dizer, Deus ele honra os seus. Deus ele honra aqueles que o temem e que não estão preocupados em agradar a homens. Paulo disse, procuro eu o favor dos homens ou o favor do Senhor? Deus não quer Saul, Deus quer Davi. Davi era ameaçado de morte pelo rei Saul. Já estava ungido como rei, mas nunca deixou de tocar harpa quando Saul pedia ajuda. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Davi nunca se negou a tocar harpa e expulsar o demônio do coração de Saul quando Saul precisava de ajuda. E você? Quando aquele irmão que tentou matar teu ministério, que te ofendeu, que te criticou, quando ele está pedindo ajuda, quando ele está pedindo socorro, você vai lá tocar harpa para ele? Ou você está desejando que ele pereça cada vez mais para você poder apontar o dedo para ele e dizer, eu te avisei. Essa justiça é animal, terrena e demoníaca. Se há entre vós inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis dessa sabedoria, porque ela é animal, terrena e demoníaca. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, ou seja, não tem mistura, não tem liturgia, não vem de calvinismo, de arminianismo, de tititi, de popopó. Não, é pura. É Espírito Santo e Cristo. E Deus Pai, óbvio. É palavra, Espírito Santo, Cristo e Deus Pai. Não tem. Eu gosto mais dos pentecostais, eu gosto mais dos batistas, eu tenho uma visão mais católica. Isso é divisivo, querido. Né? Eu falo de peito aberto, eu posso ir tanto numa missa católica como num culto pentecostal. Porque eu não estou indo lá porque eu quero apontar o dedo, dizer que eles são tudo torto, tudo errado. Eu estou indo lá para ter comunhão, para colher frutos. Tem congregações que sabem que eu não concordo com as lideranças deles. E mesmo assim eles me tratam com carinho e respeito. Porque eles sabem que eu não estou indo lá para julgar eles. E quisera eu que vocês que estão assistindo esse vídeo hoje entendam isso. Que nós não estamos aqui para nos dividirmos, achando que cada um de nós é mais espiritualizado que o outro, mas nós estamos aqui para aprender a suportar uns aos outros em amor. E o que é um suporte, irmão Fran? Suporte é algo que fica embaixo, dando sustentação para outra coisa. Se você realmente entendesse o que significa ser o maior entre todos, que significa servir a todos, o maior entre vós servirá a todos. Servir é estar embaixo da pirâmide, não em cima. Hoje as igrejas são guiadas por pastores, presidentes, por apóstolos, bispos, sei lá, profetas, ministros da palavra, mas os caras criaram uma monocracia religiosa e teológica onde eles apitam e todo mundo bate palma, e todo mundo se sujeita. Não existe concílios como
começou os concílios, o primeiro concílio em Jerusalém, onde Paulo e Barnabé foram, e aí depois tem as sequências dos concílios. Eu não quero entrar nisso, porque depois vai entrar o imperialismo, vai entrar o papado lá no século V e século VI, não é o caso. Mas havia reuniões até para escolher quem substituiria Judas Iscariotes. Houve concílio para que os irmãos pudessem, segundo a direção do Espírito Santo, decidir quem deveria substituir a cadeira apostólica de Judas Iscariotes. Os irmãos lembram disso? Agora eu pergunto para vocês, a igreja onde você congrega, quando é necessário tomar uma decisão que vai afetar um ministério, é chamado as colunas da igreja, os irmãos que são anciãos na igreja, para que juntos eles consigam, em oração, em intercessão, pedir para o Senhor: Senhor, nos dê a resposta que devemos fazer. E mesmo que a resposta desagrade o pastor, ou o apóstolo, ou o líder da congregação, será que ele está disposto a ser manso e humilde de coração e ouvir a voz do Senhor e obedecê-la? Ou a igreja já se tornou uma igreja de homens? Reflitam. Faça o teste na igreja onde você está. Vamos ver se a liderança, ou aquele que se diz liderança sobre você, ele tem a humildade e a mansidão de aprender a obedecer a Jesus Cristo. Porque se não tem coletivo, se não tem onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu tenho notícia para dar. Virou monocracia. E se virou monocracia, não tem Jesus. E se não tem Jesus, é do homem. E se é do homem, vai ficar no choro e ranger de dentes. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos amar e a nos suportar em amor. Então, seja lá o que for que aconteceu, na igreja que você está, na igreja que você estava, na igreja que você pretende ir, não importa. Eu tenho notícia para te dar. Aprenda a olhar para Jesus e não para homens, mas também aprenda a não seguir cegamente carne e sangue, porque maldito é o homem que confia no homem. Agora, irmãos, se eu não estiver na posição, se eu não estiver consagrado, buscando a intimidade com o Espírito Santo de Deus, como é que eu vou ajudar o meu irmão a se manter firme no Senhor? Se eu for guiado pelo homem. E muitos, para não dizer milhares, já se perderam por esse caminho largo, onde é muito mais fácil botar a culpa na liderança do que assumir posição e ajudar a liderança a caminhar unificada com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Quando eu vou numa congregação e eu pergunto quem é o líder da igreja, se citarem nomes eu já fico preocupado. Agora, quando diz o líder aqui é Jesus Cristo, irmão, e tu tens liberdade para fazer parte conosco. Isso é maravilhoso. A honra e a glória sempre a Yeshua HaMashiach, sempre ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos o quê? Servos inúteis, porque só estamos fazendo aquilo que nos foi ordenado. Que não sejamos aqueles sentados na mesa, comendo e bebendo, mas que possamos ser aqueles que servem à mesa, mas que sirvam à mesa com amor no coração. Aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque o amor verdadeiro jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Mas o amor, ele permanece nessa vida e na vida que virá, na volta de Jesus. Que Deus abençoe.